Olá, professora. Estou aqui para apresentar um trabalho que foi o projeto de extensão que foi realizado pelos componentes Adriana Rodrigues Machado, eu, Patrícia Trindade Souza e Sérgio Paulo Pereira Leite. Na disciplina de Prática Pedagógica 2, com tutoria de Ana Carla Souza dos Santos, tutoria presencial, e Edirley Fernandes Cardoso, tutor online, e a professora formadora Rosana Cardoso Gondim. O projeto foi realizado na Escola Municipal Dr. Arnaldo Santana, na disciplina de Língua Portuguesa, com a professora Luziane Santos e uma turma do 7º ano 2, que é uma turma que tinha a presença de 18 alunos. O conteúdo que a gente abordou foi a língua em uso, focando na leitura e na literatura. A habilidade na BNCC foi a EF 69 LP 47, em que ela permite analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, nos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto, se houver, empregados, identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentidos decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguísticos gramaticais próprios a cada gênero narrativo. A justificativa para a implementação desse projeto foi a resistência por parte de vários estudantes para lerem os textos literários. Dessa maneira, surgiu o interesse em trabalhar com contos para estimular o aluno à leitura literária, em especial a leitura de contos, com atividades que os levem a perceber a representação das mudanças sociais e o comportamento humano, as suas semelhanças e diferenças no tempo e espaço. O objetivo foi que os alunos usufruam do prazer da leitura e despertem o interesse e o senso crítico, o qual é construído ao longo da trajetória escolar e da vida. Ao utilizar esses instrumentos, espera-se despertar nos educandos o interesse pela leitura. Os contos lidos pelos estudantes foi A Carteira, de Machado de Assis, A Nova Califórnia, de Lima Barreto, Baleia, de Graciliano Ramos e Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. O primeiro passo foi estudar a estrutura do conto com os estudantes. Depois fizemos uma leitura em grupo, no qual cada grupo escolheu um conto, ficou com um conto para trabalhar. Depois, esses alunos fizeram a interpretação do conto e questões também relacionadas à estrutura do conto lido. Aqui apresentamos para ele uma tabela sobre as principais características do conto, explicando o que é narrador, o que é o tempo, o que é o espaço, os personagens, a verossimilhança, o clímax e o desfecho em um texto conto, que teve como base Marçal de Moisés, de 1985. Depois, cada grupo respondeu algumas questões do conto, né? Que tem as questões do conto Baleia, né? Em que foi questionado aos alunos quem seria a baleia, né? O que se esperava do significado, que muitos, né, antes de ler o conto, imaginavam o quê? Que baleia era um animal e não, na verdade, uma cachorra, né? Como foi descoberto no decorrer do conto. A Nova Califórnia, de Lima Barreto, em que foi questionado aos alunos, né, o que seria a alquimia, quem é Raimundo Flamel, qual o desejo dele e se era possível fazer alquimia na vida real e o porquê.
Depois, o conto A Carteira, de Machado de Assis, em que os alunos estudaram, né, a situação do conto, o conflito que havia no conto, o que era possível acontecer na história se fosse na vida real. Aí, né, conta que o personagem principal, ele achou uma carteira de um amigo e na verdade junto tinha alguns bilhetinhos que era do amante da mulher dele, que no final do conto fica o questionamento se será que o personagem leu esses bilhetinhos ou não. Aí fica aos alunos interpretar qual seria o final do conto, considerando o contexto da realidade. Depois veio o conto Felicidade Clandestina, que o título para os alunos foi surpreendente, pois se tratava de um texto de uma menina que queria muito ler, né, e pedia um livro emprestado para outra menina. Só que essa menina, chamada de Má no conto, não queria emprestar o livro de jeito nenhum, mas a menina todos os dias ia pedir o livro emprestado. E acabou que num momento a mãe emprestou esse livro para essa menina. Então, assim, foi uma felicidade para a menina. Aí o que foi questionado aos estudantes é se uma pessoa, se algum deles, né, seriam capazes de pedir um livro emprestado para outra pessoa, mesmo que o outro não quisesse emprestado, e por qual motivo pediria assim tão insistentemente. No final, os alunos responderam ao questionamento referente à estrutura, tipo, qual foi o título do conto lido por eles, o tema, o espaço descrito na narrativa, o tempo psicológico ou cronológico, né, dependendo do conto lido, os personagens, quem era o protagonista, quais as características, o clímax do conto, qual o momento de conflito que tinha, como era possível aproximar o conto da realidade em que o estudante vive, né? Qual a verossimilhança que tinha no conto. E o foco narrativo, né? Se era narrado em primeira, terceira pessoa, se era narrador onisciente. Então, os alunos alguns tiveram bastante facilidade em identificar, outros, por não estar tão levado no ritmo, né, de fazer leituras de contos, tiveram mais dificuldades, mas outros alguns se surpreenderam, né, com o conto, por o título ser tipo diferente do contexto do conto. O título era uma coisa, dar para pensar uma coisa, e quando terminaram de ler o conto se tratava de outro assunto. Então, vimos que os alunos ficaram interessados em ler os contos de acordo com o título, né? Então, o objetivo foi conquistado, né? Que foi despertar nos alunos esse interesse pela leitura, principalmente pelos contos.